Começando então a fazer a lógica do nosso carrinho, a gente precisa entender qual é o fluxo de dados que está acontecendo no momento e por que que a gente vai utilizar uma coisa chamada Context API do React, ok? Então primeiro eu estou aqui no Storybook para mostrar para vocês um pouco do fluxo, né, dos dados que a gente tem. Nós temos o menu, certo? E dentro do menu nós temos aqui o carrinho, ok? E esse carrinho, ele pode ter um ícone aqui em cima, né, com uma quantidade de itens, e quando você abre, ele também tem os itens. Isso aqui são dois componentes em separado, né? A gente tem aqui o Cart Icon, que é exatamente o carinha que vai ser responsável por mostrar a quantidade, e a gente também tem o Cart Dropdown, que é o cara que é responsável por mostrar os itens, né? Então, se você notar, além disso, a gente também tem o Cart List, que é, de fato, a lista que fica dentro desse Cart Dropdown. Então, isso aqui, essa parte aqui dentro, é responsável por causa do Cart List. Então, se você notar, a gente tem vários dados sendo passados. Então, se a gente olhar lá no nosso código, a gente tem o menu, certo? No menu a gente chama aqui o Cart Dropdown e o Cart Icon, eles em separado. Se eu abrir o Cart Dropdown, ele espera receber os itens e o total. E ele, a partir disso, passa o quantity aqui para dentro do Cart Icon e passa os outros itens aqui também de novo via props para o Cart List, ok? E aí aqui no Cart Icon a gente pega essa propriedade e aí faz ela passar e aparecer. A mesma coisa no Cart List, a gente recebe os dados e envia esses dados aqui para o Game Item, certo? Então, e aí no Game Item a gente recebe eles e faz de fato a lista aí do carrinho. Se a gente for ver isso aí num fluxograma, ele funciona assim. Nós temos um menu que passa propriedade por Cart Dropdown e o Cart Dropdown passa propriedade para o Cart Icon e passa também para o Cart List. Se você notar, são muitas propriedades que vão descendo, né? Do menu para cá e para cá. O nome disso aqui, quando a gente tem vários níveis de propriedades sendo passados de um elemento pi para o outro, a gente chama de props drilling, que é exatamente a perfuração, né? Ou seja, a gente está indo fundo na passagem das propriedades, né? Drill é perfurar. Então aqui a gente está indo fundo, a gente está perfurando quase como para encontrar petróleo, o que não é legal. Por quê? Se eu mudar um pouquinho da interface aqui do Cart Dropdown, eu vou ter que mudar também do Cart Icon e também do Cart List, porque eles são totalmente ligados, né? Tudo aqui está ligado entre si. Então isso é uma coisa que complica muito e não é uma prática assim tão adequada. Porque se eu precisar de, por exemplo, ter mais alguma coisa, eu vou ter que passar mais propriedades abaixo, o que vai prejudicar. Para resolver esse tipo de situação dentro do React, a gente pode trabalhar com uma coisa chamada State Management, que é, né, o controle dos estados. Ao invés da gente ter um local que vai passando propriedade abaixo, a gente tem um ponto só, que é um contexto, certo? Onde ele vai ser o responsável por segurar todas as informações, dados, métodos e o que mais for necessário. E aí, os componentes em si, eles podem acabar chamando essas informações diretamente desse contexto. Existem várias soluções de State Management. Uma das mais famosas soluções é o Redux. Só que o Redux, ao mesmo tempo, ele acaba tendo que criar um boilerplate muito grande, né? Você tem muitos arquivos, porque você tem que ter uma action, você tem que ter um reducer, você tem que ter os dispatches. Então, são muitas coisas ali que acabam criando, né, muitos dados e acaba criando muita complexidade. Pensando nisso, depois de um bom tempo, o próprio React resolveu criar uma estrutura mais simplificada para poder lidar com essa questão de estados. E essa solução que eles deram foi a Context API. Então, se nós viermos aqui na documentação, eu vou deixar o link para vocês, obviamente, ele fala exatamente sobre esse context, né? O context, ele
prover uma maneira, inclusive eu acho que isso aqui tem como botar em português, ó. Então vamos deixar em português que vai ficar até mais bonitinho. Deixa eu voltar lá para context. Olha só, aqui ó, quando usar contexto. Então, ó, e aí vai ficar mais bonitinho em português, ó. O context, ele disponibiliza uma forma de passar os dados entre a árvore de componentes sem precisar ficar passando os props manualmente nível a nível. Então, exatamente para poder fugir desse problema aqui do props drilling, que a gente tem a Context API. E aí aqui ele diz, né, que numa aplicação do React, esses dados eles são passados em geral do pai para filho via props. Mas se a gente tiver muitas coisas, acaba que a gente tem que ficar, né, utilizando muitos componentes dentro da aplicação para passar de um para o outro, de um para o outro. Então, para isso, eles disponibilizaram essa nova API. Aqui eles explicam, né, quando usar o contexto e eles inclusive dão uma explicação usando a ideia de temas, né? Vocês conseguem lembrar alguma coisa que a gente fez aí de tema? Vou dar 2 segundos para vocês. 1, 2. Nós usamos os temas para o nosso Styled Components, né? Se você olhar lá na nossa app, aqui em Pages, então deixa eu voltar aqui, ó, diminuir aqui, em Pages, App, a gente tem um carinha aqui chamado Theme Provider, onde ele passa aqui o tema e todos os nossos componentes dentro desse provider conseguem acessar essa variável tema. A mesma coisa está acontecendo com o Apollo. Ou seja, esses dois aqui, essas duas coisas aqui, nada mais são do que providers usando a mesma ideia de um contexto. Ou seja, eles conseguem passar os valores aqui para os elementos que estiverem dentro dele, sem que a gente fique precisando passar props. Então aqui na própria documentação do React, eles mostram aqui como que é feito, né? Então basicamente como funciona? Você cria um contexto, certo? Dentro do contexto você pode passar valores, informações que podem ser strings, arrays, objetos, enfim, tudo que você quiser. E aí você, a partir desse context, você pode ter um provider. Então você chama themeContext.provider e passa aqui o valor. Assim, os componentes internos desse provider vão conseguir ter acesso a esse valor aqui, certo? Então aqui ele mostra direitinho toda a explicação. Ele aqui também mostra como que funciona antes de usar o contexto, né? Onde você ficava passando, ó, user, ou seja, você tinha todo componente que você tinha que ficar passando, né? Ficava muito redundante. E aí agora com context você consegue facilitar isso daí, ok? Aqui ele mostra como funciona a API, tendo o create context com default value, e depois você tendo o provider, onde você passa esse provider com os valores que você desejar aqui também, ok? Aqui ele também mostra quando se você estiver utilizando com classe. Não vai ser o nosso caso, a gente não vai usar com classe, então não precisa se preocupar. E eles também mostram com consumer. O que seria esse consumer? O provider é o que provê os dados, então ele é o que dá os dados. Enquanto o consumer, o nome já diz, é o que vai consumir os dados. Então ele vai pegar o dado do provider que você estiver passando e vai poder usar o dado conforme você necessitar. A gente não vai usar tanto dessa estrutura assim com o consumer, porque a gente vai utilizar numa forma de hook. Mas é interessante vocês darem uma olhada nessa documentação para poder entender as maneiras que a gente tem, ok? E agora, como eu falei, a gente vai usar um carinha também, que é o useContext. Assim como a gente tem useState e useEffect, a gente tem o useContext, que ele serve exatamente para que a gente consiga utilizar os contextos de uma forma mais fácil e prática dentro do nosso código, ok? Então aqui ele mostra as vantagens, né, do useContext, mostra como utilizar. Então a estrutura é muito similar. Você cria um contexto passando os valores, certo? Você usa um provider
onde você define os valores que seriam os default também. E aí, aqui, numa função, num componente, onde você quiser, você usa o método useContext, passando aqui o filmContext, para que você possa ter acesso. Então, você tem essas duas maneiras aí para ter o acesso do context, ok? E aí, então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai criar um hook customizado para que a gente possa trabalhar com todas as coisas que são em relação ao carrinho. Então, vou fechar todos esses arquivos aqui e vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma página aqui a nível de source, uma pasta, perdão, a nível de source, que eu vou chamar de hooks. E dentro de hooks, eu vou criar uma outra pasta, em hooks, que eu vou chamar de use-cart, ok? A estrutura padrão, quando a gente cria hooks, é basicamente assim, o nome use na frente, né, traço cart, e quando a gente chama o componente, aí a gente usa o camel case, né, então fica use cart com C maiúsculo. Aqui dentro eu vou criar dois arquivos, que vão ser o index.tsx, e também vou criar aqui o nosso teste.tsx, ok? E aí, dentro da nossa index é onde a gente vai começar, então, a nossa estrutura aí para os nossos contextos, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente viu lá, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar um contexto, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é sempre criar um contexto. Então, para poder criar esse contexto, eu vou vir aqui, eu vou importar o método createContext do nosso React e vou vir aqui embaixo e vou fazer assim, um export const cart context create context, certo? No TypeScript é muito importante que a gente faça uma coisa. Quando a gente cria o context, ele espera duas coisas. Aqui dentro, ele espera uma coisa que a gente chama de default values, que são os valores padrão que o nosso cart context vai receber. E outra coisa que é importante é a gente tipar o nosso context para falar qual é o tipo de dado, né? Qual é o tipo de data que o nosso cart context pode receber. Por que disso? Isso aqui vai ser útil para que a gente tenha o autocomplete do TypeScript e também para a gente garantir que um método de fato vai existir ou não, certo? Para isso, então, eu vou criar aqui fora, do lado de fora, um export type, que eu vou chamar de cart context data, certo? E também vou criar um export type, um export const, perdão, porque não é um type, é um const, que vão ser os nossos valores de default. Então, cart context default values, certo? E aí eu vou dizer que a tipagem do nosso context é esse data e aqui é onde vão entrar os nossos valores default, ok? Então essa aqui é a estrutura inicialzinha aí, nada demais. Agora o que eu vou fazer é criar um provider aqui dentro. Então assim como lá a gente tem aqui depois chamando um provider, deixa eu pegar mais aqui em cima. Cadê? Aqui. Assim como a gente tem um provider aqui, certo? Que vai prover os valores, eu vou criar o provider dentro do meu arquivo aqui para poder usar onde eu tiver necessidade. Então, eu vou criar aqui um const cart provider, certo? Esse const cart provider pode receber aí um children, que é um filho, né, dele, que vai ser do tipo cart provider props. Então, para isso, eu tenho que fazer aqui também uma tipagem do nosso cart provider props. Vai ser um children e o children é só um React Node, certo? E aí, com isso aqui, eu vou retornar o nosso cart context ponto provider e aqui dentro vai ter o nosso children. E o provider, por sua vez, ele tem que receber valores, né? Então, eu vou passar aqui um value. E no momento vai ser um objeto vazio, ok? Aqui faltou um igual. Pronto.
ok? Temos isso daí, o que eu vou fazer agora é o nosso hook de fato. Então eu vou criar aqui um const useCart, que vai ser uma função chamando useContext, do nosso cart context. Esse useContext aqui é do React também, ok? Feito isso daqui, eu vou exportar tanto o nosso useCart quanto o nosso cart provider. Então, para isso, eu vou botar aqui, ó, cart provider e useCart, ok? Se vocês notarem, aqui em cima ele está vermelhinho, porque eu não posso criar, né, um const data onde eu não tenho nenhum valor, nenhuma informação, certo? E para isso, eu ainda não vou passar nenhum valor, eu vou deixar a estrutura dessa maneira aqui por enquanto, e no próximo vídeo a gente vai começar então a fazer o início das implementações no nosso hook de useCart para a gente poder utilizar. Mas só fazendo uma recapitulação do que a gente tem aqui, para ficar mais simples de entender, eu tenho aqui, primeiro, criando um contexto, que vai ser o cara responsável por ter aí os valores que a gente vai passar, né, dos estados, que podem ser os itens do carrinho, quantidade, total, os métodos para adicionar o carrinho, remover do carrinho, enfim, todas as lógicas que um carrinho tem que ter estarão aqui, né, nos nossos default values. E o nosso provider, por sua vez, vai passar aqui, através desses valores, os estados todos. E a gente está criando aqui um hook useCart, porque aí assim eu posso chamar esse hook lá onde a gente tiver necessidade, assim como a gente chama um useState da vida. Com useState a gente chama um state, um setState do useState assim, né? A minha ideia é poder chamar alguma coisa como items quantity do nosso useCart, certo? E aí utilizar esses valores aqui. Então, para isso que eu estou usando ele como contexto. Assim, o nosso próprio hook vai ter esses valores do contexto que podem ser passados aqui, ok? Então, essa vai ser a nossa estrutura aí, bem simplificada. A gente ainda vai fazer os métodos e tudo, mas essa aqui é uma estrutura inicial que a gente vai usar para o nosso hook e o nosso contexto. No próximo vídeo, a gente vai começar de fato a definir, né, esses valores default aqui e também a começar um pouquinho dessas estruturas.